Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 82 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2014 que trata de duas coisas muito importantes aqui. Propriedades orgânicas, mais especificadamente a polaridade de compostos orgânicos, e de separação de misturas homogêneas. Eu vou dar uma lida nela primeiro e depois, a partir do problema, a gente pensa em alguma forma de resolver e eu vou explicar o que você precisa saber para conseguir resolver uma questão desse tipo. Então vamos lá. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então, você fez a síntese, os produtos são esses dois aqui, o fenol e a acetona, e aí você quer separar os dois para vender cada um deles individualmente. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é a... Então, para resolver isso aqui, pessoal, a gente primeiro tem que perceber o quão misturados vão estar fenol e acetona. Para isso, a gente tem que olhar para a polaridade desses compostos. A gente tem que lembrar daquela regrinha lá, né, que guia aí a nossa questão de formação de misturas, que é compostos polares tendem a se misturar, a interagir muito bem com compostos polares. Compostos apolares tendem a interagir, a misturar com compostos apolares. Sendo assim, a gente tem que ver como é a polaridade desses caras aqui, do fenol e da acetona. A gente pode perceber o seguinte, ó, o fenol ele tem uma parte apolar, que é o anel benzênico, muito pouco polar, e ele tem uma ponta aqui polar, que é a hidroxila. Na verdade, isso daqui é até bem polar, porque você tem aqui um hidrogênio ligado a um oxigênio, né? E quando isso acontece, como o oxigênio é um átomo muito eletronegativo, esse hidrogênio fica muito positivo. É um polo positivo muito forte e o oxigênio é um polo negativo muito forte também. Na acetona, você também tem uma coisa parecida. Então, você tem uma carbonila aqui, que é uma parte polar da molécula, que não é tão polar quanto a hidroxila do fenol, mas, em compensação, a parte apolar, que são esses dois carbonos aqui, esses dois CH3 da molécula de acetona, é bem pequena, né? Você só tem 2 carbonos aqui, enquanto a parte apolar do fenol você tem 6 no anel benzênico. Então, assim, apesar da ponta polar do fenol ser mais polar do que a parte da acetona, a acetona tem uma parte apolar menor. Então, a polaridade deles com certeza é bem parecida. Sendo assim, se esses dois compostos têm a polaridade parecida, isso significa que eles interagem bem. E sim, eles se misturam, e a mistura desses dois dá uma mistura homogênea. Como eles têm uma boa interação, essa mistura aqui é homogênea. Entendendo isso, a gente tem que pensar agora como separar uma mistura homogênea desse tipo. E aí a gente tem que lembrar dos métodos de separação de misturas homogêneas. E os principais métodos de separação de misturas homogêneas são a evaporação, que consiste em colocar essa mistura exposta ao ambiente para que o componente mais volátil evapore e o componente menos volátil, que estava nessa mistura, fique lá. Normalmente, a evaporação é usada em misturas homogêneas de um sólido mais um líquido. Por exemplo, o sal, NaCl, mais água.
Nesse caso, você vai deixar lá a água com sal, que é uma mistura homogênea, né, a solução lá, e a água que é mais volátil vai evaporando e essa água vai ficando cada vez mais concentrada aqui embaixo com sal, até ficar só sal lá. Então a evaporação normalmente é usada nesses casos. E no nosso caso aqui, de separação de fenol e acetona, não é o melhor método. Primeiro porque os dois são, de certa forma, voláteis, né? A acetona é polar, mas nem tanto assim. As interações intermoleculares dela não são tão fortes. Tanto é que, se você deixar um vidro de acetona aberto, ela evapora bem facilmente, né? E além disso, você quer que depois você quer aproveitar, né? Você quer vender esses insumos individualmente. E na evaporação, quando você deixa o componente mais volátil evaporar, você perde ele, você não tem ele mais. Então a evaporação não funciona para a gente. E a gente tem também a destilação. E aí tem dois tipos de destilação: a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples é entre dois compostos que têm ponto de ebulição muito diferentes, que é o caso, de novo, do sal e da água. Então, a água evapora ali a aproximadamente 100 graus e o sal evapora a uma temperatura muito maior do que essa. Então, para separar uma mistura de água com sal, você também pode usar a destilação, que consiste em aquecer essa mistura para que o mais volátil passe para o estado gasoso, né? Sofra uma ebulição. E aí você vai passar esse componente mais volátil por um condensador, que nada mais é do que um tubo com uma abertura por dentro, para onde o gás vai passar, né? No estado gasoso vai passar, só que em volta fica circulando água fria. Essa água fria vai fazer com que aquele gás condense novamente, volte para o estado líquido. E aí você vai formar as gotinhas aqui, e aí você obtém o seu componente mais volátil aqui no estado líquido de novo. Enquanto aqui onde você estava aquecendo a mistura vai ficando cada vez mais concentrado com aquele componente que tem o ponto de ebulição maior, o menos volátil, que é, por exemplo, na água com sal é o sal. Lógico que isso aqui é tudo fechado para que o gás não escape, e aí você consegue separar um do outro. Essa é uma destilação simples, que não vai funcionar para o nosso caso aqui. Por quê? Como a gente viu, esses dois componentes, eles têm pontos de ebulição próximos. Eles têm interações, polaridades muito semelhantes entre si. Então, ok, o fenol ele é até mais polar do que a acetona. Só que ele não é tão polar assim e a acetona não é tão apolar assim. Então, eles têm polaridades semelhantes e pontos de ebulição semelhantes. Uma destilação simples não vai funcionar aqui, porque quando você aquecer essa mistura, o mais volátil, que é a acetona, ela vai sair em maior quantidade, só que o fenol vai acabar indo junto. Então não vai funcionar muito bem para separar essa mistura. Para impedir que o fenol vá junto com a acetona no aquecimento, a gente tem que fazer, na verdade, uma destilação fracionada. Na destilação fracionada, você tem uma situação muito parecida com a destilação simples, só que acima do balão de aquecimento, você vai colocar uma coluna, uma torre de fracionamento, que é basicamente um cano cheio de obstáculos, cheio de veios ali por onde a substância no estado gasoso tem que passar. E aí, quando você aquecer essa mistura, que vai ter pontos de ebulição parecidos, os dois no estado gasoso vão tentar subir, eles vão ganhar energia, vão vaporizar, né, vão para o estado gasoso e vão tentar subir. Só que o menos volátil tem menos energia para conseguir vencer essa barreira, que é o caso do fenol. Então a acetona é mais volátil, ela vai conseguindo passar pelos obstáculos, pelas barreiras, enquanto o fenol ele fica preso aqui. Ele até vai um pouco para o estado gasoso quando você aquece, só que ele não consegue passar da coluna de fracionamento naquela temperatura que você está trabalhando. Então a acetona passa primeiro, vai condensar quando ela passar pelo condensador aqui e vai
ser recolhido aqui primeiro no estado líquido da acetona. Se você continuar aquecendo, dando mais energia, é provável que o fenol consiga, ganhe energia suficiente para conseguir vencer as barreiras aqui e ser recolhido lá no final da destilação também. Mas, com certeza, isso acontece bem depois da acetona, porque eles têm pontos de ebulição próximos, mas são diferentes. Essa diferença já é o suficiente para separá-los. Então, a destilação fracionada é usada para justamente separar misturas homogêneas em que os pontos de ebulição das duas substâncias são diferentes, mas não são tão diferentes assim, igual água e sal, por exemplo. Eu poderia separar, por exemplo, água e álcool com uma destilação fracionada. E os pontos de ebulição deles têm uma diferença aí de aproximadamente uns 30 graus de diferença. Então, para diferenças pequenas, usa-se uma destilação fracionada, que é o que a gente vai ter que fazer no nosso caso. Nas alternativas, ela corresponde à letra E. Fenol e acetona têm polaridades diferentes, portanto, eles se misturam, formando uma mistura homogênea, e por conta de também terem polaridades diferentes, eles têm que ser separados por um processo que leva isso em conta, que é a destilação fracionada. Beleza, pessoal? As outras alternativas não fazem sentido, porque, primeiro, filtração. Filtração é para você separar um sólido de um líquido heterogêneo, E aqui a gente tem dois líquidos e esses líquidos formam uma mistura homogênea. Então, nada a ver. Ventilação consiste em separar um sólido de outro sólido simplesmente soprando ele, que também não faz sentido, aqui você tem dois líquidos. A decantação é um processo de separação de misturas heterogêneas, então você tem duas fases, espera a fase mais densa ir para o fundo, e aí você separa essa fase do fundo, o que não é o nosso caso, a gente tem uma mistura homogênea. E como eu falei, a evaporação não funciona para a gente, porque a gente vai perder um componente que a gente quer comercializar depois. Além de que o fenol vai evaporar junto com a acetona, então isso não é tão eficiente. Ok, pessoal? Então, temos a destilação fracionada. E era isso por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova. E amanhã a gente se vê aqui. Até mais e tchau, tchau!